pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar então sobre novelas insólitas do Stefan Zweig. Eu recebi esse livro da editora Zahar e, enfim, eu gostei muito. Esse aqui é um compilado de novelas do Zweig. Quem não sabe, o Zweig é um escritor austríaco. Ele nasceu em 1881 e faleceu em 1942. Aliás, ele faleceu aqui no Brasil. Ele veio pra cá exilado e acabou se suicidando algum tempo depois. Mas, enfim, esse aqui é um livro de novelas, então ele ficou muito famoso por suas novelas. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse livro, eu só queria falar pra vocês, caso vocês tenham interesse, eu tenho vídeos para outros 3 livros do Zweig aqui no canal. Eu já falei sobre 3 novelas femininas. Esse aqui é um livro curtinho, super legal pra quem não conhece nada do Zweig ainda, que junta 3 novelas cujas protagonistas são mulheres. Então, Medo, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. São todos muito legais. Eu também já falei aqui no canal sobre a autobiografia O Mundo de Ontem, que é um livro incrível, é um livro que eu amo. Se eu não me engano, foi em 2014 ele entrou na lista de melhores livros do ano. Enfim, eu acho um livraço, assim, eu acho muito, muito legal. E por fim, também tem um vídeo aqui no canal sobre o mundo insone e outros ensaios. Como o título já diz, esse aqui é um livro de ensaios, não é um livro de ficção. E aqui ele vai falar sobre vários temas legais e enfim. Várias obras desse escritor foram usadas pelo Wes Anderson para fazer o Grande Hotel Budapeste. Então, caso você goste muito do filme, eu acho que também vale a pena dar uma conferida no trabalho do Zweig. E enfim, depois dessa longa introdução, vamos falar sobre novelas insólitas. Bom, esse aqui não é um livro escrito de fato pelo Zweig desse jeito, ele foi editado pelo Alberto Dines, se eu não me engano, que é um grande pesquisador do Zweig aqui no Brasil. E conta com novelas que o Zweig escreveu em vários momentos da carreira dele. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas novelas. É difícil falar sobre elas sem dar spoilers. Às vezes a coisa mais importante, assim, a coisa mais diferente da novela é justamente o spoiler, então eu vou tentar contar tudo sem contar demais, mas vamos lá. Bom, a primeira novela, Segredo Ardente, eu acho que traz uma característica bem interessante pra quem gostou do filme, porque ela se passa inteira num hotel, e ainda que não pareça ser um hotel tão pomposo, tão grande como o hotel do filme, ainda assim eu acho que passa um pouco dessa sensação, dessa aura dos hotéis e essa burguesia e tudo mais. E bom, essa novela então vai contar um possível adultério, uma coisa ali que acontece entre 2 personagens, mas a maior parte do conto é narrada do ponto de vista de uma criança. E é isso que faz o conto tão legal, porque é essa criança tentando entender o que está acontecendo e a gente vendo tudo isso do ponto de vista de uma criança. É bem, bem interessante. Bom, já a Confusão de Sentimentos conta a história de um professor acadêmico e quando ele já tá no fim da sua vida, assim, não no fim, mas já tá assim, mais velho e super bem na carreira, tudo mais, ele recupera um acontecimento que aconteceu na juventude dele e foi uma coisa que o marcou muito, que tem relação com um outro homem e, enfim, não posso contar mais muito. Mas também é muito legal. Eu acho que nesses 2 contos é muito interessante perceber uma influência das ideias do Freud, porque essa é a época em que o Freud estava publicando e lançando as coisas e tudo mais, então isso estava sendo lido pelas pessoas, pelos autores, pela população, então tem um pouco disso aqui. Inclusive o Zweig e o Freud se correspondiam e frequentemente Freud dizia que o Zweig não entendeu direito alguma ideia dele e tal, mas frequentemente ele gosta. O Confusão de Sentimentos, por exemplo, é uma novela que o Freud elogiou do Zweig. Enfim, bem, bem interessante isso. Bom, a próxima novela é quase um conto, porque é bem pequenininha, chama Coleção Invisível e, gente, sério, eu adorei esse texto, é muito bom. Ele me lembrou um pouco com coisas que o Borges faria, assim. Obviamente que o Zweig tem um jeito de escrita completamente diferente da escrita do Borges, mas o tipo de situação em que os personagens estão, eu achei muito parecida com o que o Borges faria.
E bom, esse texto vai contar a história de um vendedor de arte indo buscar artes para comprar de um certo senhor cego que tinha uma coleção. E daí tem uma coisa que acontece ali com a coleção dele que eu também não vou contar porque eu acho que é spoiler. Mas, gente, é muito legal esse texto. Eu acho que rende tanta reflexão, enfim, é muito, muito legal. Aliás, se vocês tiverem interesse em ler esse texto, a gente podia fazer um vídeo com spoilers, assim, pra poder discutir mais. Eu acho que ia ser bem legal. Então, caso vocês tenham interesse, me avisem nos comentários, que daí eu posso fazer com certeza. Eu ia adorar fazer, eu gostei muito, muito desse conto. Bom, depois a gente tem dois textos, que um é o Júpiter e o outro é Foi Ele, que eles são muito parecidos, assim, a sensação que eu tive, pelo menos ao ler, é que ele teve a mesma ideia, mas fez 2 desenvolvimentos diferentes, então 2 tipos de narrador diferentes, 2 finais diferentes pra história, enfim, coisas no meio diferentes, mas com uma mesma trama principal. É meio que pra ver qual que ficava melhor, ou sei lá, eu achei legal a gente ter acesso aos 2, assim, pra ver como que é um pouco desse processo dele também. Mas enfim, os 2 envolvem um casal mais jovem, um casal mais velho. Esse casal mais jovem tem um cachorro, tem um bebê e coisas que acontecem em relação a isso que eu também não quero contar, porque senão também vai ser spoiler, porque os textos são meio pequenos. É interessante ver como, ao mesmo tempo, essas 2 histórias são tão parecidas, mas também tão diferentes. Então, eu achei isso bem interessante. Talvez um pouco cansativo na hora da leitura, porque principalmente se você lê uma seguida da outra, eu acho que elas ficam parecidas demais. Mas é interessante ao mesmo tempo. E depois vem ainda o Xadrez, uma novela, que é uma novela um pouco mais gordinha mesmo, e possivelmente uma das mais famosas do Zweig, que também é muito legal. A gente começa a história num navio, e alguns dos senhores que estão nesse navio descobrem que existe um campeão de xadrez que também está no navio. E eles tentam ali criar situações para conversar com esse campeão e para fazer com que ele jogasse e tal. Até que ele aceita, eles estão jogando quando chega um outro senhor que aparentemente joga xadrez muito bem também. E isso acaba criando uma situação curiosa entre esse campeão mundial de xadrez e essa pessoa que supostamente leiga, que consegue jogar bem com ele. E daí a gente vai ficar sabendo a história desse senhor, né, desse jogador de xadrez. E por que ele joga xadrez assim tão bem e tudo mais. E eu também não quero contar muito, mas essa é uma história que tem a ver com o nazismo, tem a ver com o começo da Segunda Guerra Mundial, ou não bem o começo da Segunda Guerra, mas assim, as configurações políticas que aconteceram antes, né, da Segunda Guerra Mundial. E eu achei muito forte e muito bonito também. Achei que foi um jeito bem velado. O Zweig costuma ser bem velado pra contar essas coisas. Ele parte assim de um lugar muito longe até chegar onde ele realmente quer, mas é gostoso ler esse caminho, assim, não é cansativo, não é enfadonho nem nada, assim, é divertido chegar até onde ele quer. Mas ele normalmente começa com um narrador dizendo que encontrou alguém e não sei o que, e daí a história vai indo até a gente chegar aonde ele quer. E, enfim, gente, eu gosto muito do Zweig, eu acho que vocês que assistem o canal aqui já sabem disso. Eu gostei muito desse livro aqui também. Esse livro possivelmente tem algumas das novelas mais famosas dele, então acho que quem está curioso para conhecer o autor vale a pena dar uma procurada nesse livro aqui. E bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você já tenha lido alguma dessas novelas do Zweig ou algum dos livros do Zweig, me conta o que você achou nos comentários. E até mais! Tchau, tchau!